Pai, damos graças por podermos adorar ao Senhor, podermos glorificar o Teu nome com liberdade, com alegria, com disposição e com intenção de coração, é que nós cantamos, adoramos. E, Senhor, oferecemos a Ti essa celebração, esse culto de louvor, de adoração. E também, Pai, assim como oferecemos, agora queremos receber de Ti, Pai, todo dom, toda dádiva, toda bênção e toda palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Edifica as nossas vidas, Senhor, com a Tua santa palavra. Eu oro por mim, por todos aqui, por aqueles que vão assistir essa mensagem, que o Senhor esteja tocando em cada um de nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos. Ontem eu e a Egônia, nós fomos assistir a meia maratona. Primeira vez que eu fui, nós fomos assistir a meia maratona de Porto Alegre. Hoje foi a maratona, né? A maratona 42 quilômetros e a meia maratona 21 quilômetros. E tinha a rústica, que era 7 quilômetros. Pena que não tinha de 100 metros, dessa eu acho que eu ia me inscrever, né? Se você... essa eu ia, mas as outras nem de perto, né? 21 quilômetros, eu vi que o Marcelo Perpétuo esteve correndo, e a Eveline era para ter corrido ontem também, nós fomos lá para assistir, acompanhar ela, né? Mas, no fim, teve uma lesão durante a semana, se preparou de vários meses para correr 21 quilômetros. Eu não sei o que tem na cabeça, né? Mas, se ainda fazem corre tudo isso e ficam felizes quando terminam, né? Ou quando corre, eu realmente não consigo entender. E talvez você também não, né? Mas o fato é que ela se preparou tanto, né? E dieta, e ela levanta às 5 da manhã para correr de manhã cedo e vai. E aí, última semana, se lesiona o pé. E aí vem aquela frustração e, obviamente, o choro vem também, né? E lá no meio daquele ambiente, eu vi muitas pessoas lá com faixas, alguns felizes, sorrindo, e outros tristes, porque não puderam participar, né? Estavam lá juntos, mas não puderam participar. Alguns chorando junto, outros se alegrando e tirando foto. Ou seja, no mesmo ambiente, haviam pessoas chorando e pessoas sorrindo. E o motivo era o mesmo, a causa, vamos dizer assim, a causa era a mesma, né? Aquela maratona, ou a meia maratona. Mas o motivo de alguns chorarem e o motivo de alguns sorrirem era ainda uma meia maratona, mas o que estava em foco era diferente. Era diferente, mas era o mesmo ambiente. Alguns chorando e outros sorrindo. Algo semelhante aconteceu com o povo de Deus. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3, Antigo Testamento, Esdras capítulo 3, 8 ao 11, diz assim, na minha versão NVI, diz assim: no segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadac, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel, seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Antes de continuar, deixa eu apresentar aqui o contexto, né? Para a gente lembrar, entender. Voltando anos antes, séculos antes, nós vamos ver Salomão sendo usado por Deus para construir então o primeiro templo, né? Um templo fantástico, né? Pessoas vinham de todo mundo para olhar. Esse foi o primeiro templo. Após a sua morte, anos depois, com sucessão de reis, também houve a divisão entre o povo de Deus, entre o norte, chamado Israel, o reino do sul, chamado de Judá, né? Com um rei diferente. O povo se afastou de Deus, teve muitos momentos o povo se afastou de Deus, e eles, por terem se afastado de Deus, não estarem cumprindo
os mandamentos de Deus, eles foram levados para o exílio. Então, conforme havia uma profecia, né, se eles não se arrependessem, eles iriam para o exílio. Então o rei da Babilônia veio, conquistou, destruiu o templo e levou muitos cativos para a Babilônia, né? E durante 70 anos eles estavam então longe da sua terra, a Babilônia. E após esse tempo, então, eles começam a voltar, conforme também havia profecia, que eles iam ficar 70 anos no cativeiro, e eles começam a voltar, né? Nesse retorno, eles precisaram reconstruir os muros, e foram liderados por Neemias, está registrado no livro de Neemias. E o templo, agora que nós lemos, eles vão reconstruir o templo, e que na verdade é reconstruído antes dos muros, e foram liderados por Zorobabel e Esdras. Então vai registrar, e depois nos últimos capítulos de Esdras vai mostrar como Deus usou Esdras para restaurar o povo espiritualmente, né? Deus usou Zorobabel para restaurar o templo e Esdras para restaurar a vida espiritual do povo. Nos primeiros capítulos aí do livro de Esdras, nós vamos ao registro do que foi acontecendo e o retorno das famílias, então a reconstrução do templo. E esse pequeno texto que eu li é uma pequena parte, né? Quando eles vão lançar os alicerces do novo templo. O templo antigo tinha sido, o primeiro templo tinha sido destruído, e agora eles vão lançar os alicerces do novo templo, né? Certamente todos que vieram ali estavam celebrando, que era uma oportunidade. Agora 70 anos longe de Jerusalém, não tinham no outro país um templo para adorar, agora eles vão poder construir de novo o templo. Então havia aquele momento, né, especial dos mais jovens, dos mais velhos, todos reunidos para reconstruir o templo do Senhor. E a primeira atitude deles ali foi o lançamento dos alicerces. E ao lançar os alicerces, eles estavam, como nós lemos no texto, eles estavam tomados de adoração a Deus. E eles, ao lançar o alicerce, eles estavam convictos, com fé em Deus, de que aquele templo seria construído. Então eles estavam tomados de gratidão e de fé naquele momento. Eles haviam recolhido recursos financeiros, haviam as pessoas capazes para construir o templo, né? Mas o que seria construído naquele templo dependeria daquele alicerce. E aquele povo então estava reunido. E ao lançar os alicerces, o povo adorou a Deus diante desse início de construção, como diz o verso 11, né? Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. E vamos dizer responsivamente, esse lado diz, o Senhor é bom, e o outro lado diz, o seu amor dura para sempre. E aí, né, dois coral, provavelmente, um dizia uma coisa, outro dizia outra, aquela louvor, aquela adoração. Depois de tantos anos, eles vão poder agora restaurar, reconstruir o templo, pois os alicerces tinham sido lançados. O povo foi cheio de fé e gratidão pela bênção do Senhor. E essa fé, essa gratidão foi manifesta pelo louvor, nessa adoração, louvar agradecidos a Deus por algo que ainda eles não tinham. O templo ainda não tinha sido construído, mas eles já estavam agradecendo. Eles já estavam louvando. Isso é fé. Nós louvar a Deus, agradecer a Deus antes de algo acontecer. Depois que algo aconteceu, vamos dizer assim, é mais fácil, ainda que alguns não reconheçam, né? Mas você louvar a Deus, agradecer a Deus por algo que você crê que Deus vai fazer. Isso é fé. Isso é depender de Deus. E era o que eles estavam fazendo. Era um dia de muita alegria, né? Era um recomeço. Era um recomeço. Veja, eles estavam, mesmo na Babilônia, lá, eles tinham abundância de coisas, eles foram tratados bem, né? O Jeremias vai dizer, vocês habitam a terra, façam essa terra prosperar, e vocês vão ter paz aqui, vão prosperar junto com a cidade, aproveitem. E assim foi. E eles deixaram aquele momento lá de prosperidade, lá na Babilônia, tudo, para ir agora encontrar um lugar cheio de destroços, acabado. E eles iam ter que plantar, iam ter que trabalhar, iam ter que fazer as suas próprias roupas, quer dizer, um lugar inóspito, e eles voltam ali, felizes porque eles estão de volta. Podem recomeçar, eles podem reconstruir. Era um dia de recomeço, era um dia de muita alegria, mas, no entanto, os versos seguintes, o 12 e o 13, que eu vou ler, você pode acompanhar, diz assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo.
Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Uma característica do povo do Antigo Testamento, eles gritavam, né? Eles eram um povo barulhento. Quando a gente vê os textos, eles eram muito barulhentos, né? Agora a gente olha para esse texto e diz assim, como que eles podiam sorrir quando havia outras pessoas chorando? E como que alguns podiam estar chorando enquanto outros estavam sorrindo? Nesse misto de alegria, nesse misto de choro. Tantas pessoas gritando de alegria e muitos clamando, chorando. Por que aqui o texto vai falar que os anciãos choravam? Por que eles choravam? Né? E vai a nós por que tu chora? O que te faz chorar? O que leva você a chorar? Eles choraram, os anciãos aqui. A pergunta que eu vou conversar com vocês hoje aqui, o que te faz chorar? O que te faz derramar lágrimas, né? Por que nós choramos? Há muitas respostas, obviamente que não vou responder todas aqui, mas a partir do texto. Por que os anciãos choraram? Nós vemos que o texto vai revelar, isso aqui, em outros, que os anciãos choravam porque eles tinham visto a primeira casa. Eles eram aqueles que tinham frequentado o antigo templo e foram para o cativeiro, agora eles são anciãos, né? Então eles vivenciaram, então eles lembravam da primeira casa, e eles ainda não contemplavam a nova construída, então eles choravam, e talvez se perguntando por que nós deixamos chegar àquele ponto de destruir, né? O primeiro templo era glorioso, e agora o que eles estavam para construir não se aproximava nem em tamanho, nem em glória, comparativamente. E eles choravam ao fazer essa comparação. A única coisa que eles tinham era a fundação do templo, os alicerces. E tinha uma grande obra para frente, né? Esse novo templo era muito aquém do que eles lembravam do templo anterior. Agora, o que a Bíblia vai mostrar para nós, em outros textos, é que o templo novo que eles estavam construindo não deveria ser comparado ao templo antigo, porque cada situação tem o seu tempo próprio, tem o seu momento, né? Eclesiastes 7,10 diz, não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio. Eu não gosto muito de olhar álbum de família, né? Esse dia, quando eu fui visitar meu irmão, numa viagem dessas, e aí ele começou a me mostrar as fotos lá de antigamente. Não tinha foto minha, mas tinha foto da família. Então eu não gosto muito de olhar foto de antigamente, quando o cara era novo, né? A gente olha assim, que mudança, né? Por um lado a gente diz, que mudança boa, né? Por outro a gente diz, que mudança, barbaridade, né? Então a gente fica meio deprimido a olhar fotos de antigamente da gente, né? Não sei você, mas... Ou seja, não dá para você comparar, porque aquele tempo não volta mais. Ele não volta mais, né? Não volta. Obviamente que cabe a mim falar aqui que nós também, como igreja, talvez no passado tivemos, né, momentos de esplendor, de uma igreja maior, mais gente, né, com outras atividades, mas não dá para comparar. Cada momento tem o seu momento. Esse é um momento diferente que nós estamos vivendo. Não é sábio, diz o texto, né, fazer esse tipo de pergunta. Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? A gente não faz a pergunta sobre os nossos sofrimentos no passado. A gente não tem saudade do sofrimento do passado. A gente só olha para trás e lembra das coisas boas e diz, né, por que não perdurou? Porque cada momento é um momento. Eu gosto de pensar para mim, e talvez eu já tenha falado aqui, sobre o futuro e o passado. E eu faço a comparação como você como motorista de carro, né? Você está com o motorista de carro, diante de você tem ali o vidro da frente, né? Que mostra o que está pela frente para você, e você olha, você diz, eu estou indo para cá, e você tem uma visão ampla do que está na estrada, que tem diante de você. E de vez em quando você olha no retrovisor que é pequenininho, e você olha e volta rapidinho para olhar para frente, não é assim? Porque senão você vai causar um acidente. Assim deve ser as nossas vidas. Nós temos diante de nós um futuro deslumbrante diante de nós. A gente dá uma olhadinha para o passado e volta para frente. Olha para o passado
passado, vê as experiências, vê onde erramos, onde acertamos, mas olhamos para frente, porque o passado já ficou. O que temos é diante de nós, o que Deus tem preparado para nós. Porque se nós estivermos dirigindo o carro pelo passado, nós vamos fracassar. Não vai dar certo. Tem que olhar o que está diante de nós. Porque olhar para trás pode nos imobilizar, pode nos prejudicar. Olhar para trás pode nos levar a perder o que está à nossa frente. As experiências, a beleza do que está na nossa frente. E geralmente a gente olha para trás para as coisas que nós temos saudade, ou de coisas, de marcas, de mágoas, de traumas, que olhamos para trás e podem nos imobilizar. O passado é passado, e ele é passado tanto para as nossas dores, quanto para as nossas alegrias. O que temos diante de nós é viver novas alegrias e vamos passar por novas dores. Teremos coisas que vão nos fazer sorrir diante para frente e coisas que vamos chorar. Vamos chorar e vamos sorrir, aleluia, amém? Vamos sorrir, vamos chorar. Por que eles choravam? Pelo que tu chora, né? Em primeiro lugar, nós choramos por aquilo que perdemos, por coisas que perdemos, né? Os anciãos, como mencionei antes, eles viveram antes do cativeiro, e se nós pensarmos, talvez eles tinham que ter chorado antes do cativeiro. Naquele momento, quando eles estavam desobedecendo a Deus, quando eles estavam pecando, ali eles tinham que ter chorado. E eles não choraram e aí foram para o cativeiro. Agora estão chorando, lembrando que eles perderam lá atrás. Em vez de ter fé, os mais velhos ali se alegraram que tinham diante deles, né? Tinham que ter chorado por causa dos pecados do passado. Certamente quando eles estão reunidos ali, eles estavam se alegrando com os outros, celebrando o recomeço, mas ao mesmo tempo choravam as lembranças. Quantas vezes também nós choramos pelas oportunidades que nós perdemos? Quando nós estamos num processo de restauração, quando Deus está trabalhando na tua vida e Ele está te curando, Ele está te restaurando, não sei se já aconteceu isso contigo, mas comigo muitas vezes, eu olho para trás e choro erros cometidos no passado, situações que eu podia ter evitado, e aí eu olho para trás e choro. Mas eu estou no processo de restauração de Deus. Quando Deus está trabalhando na minha vida, e Deus está fazendo isso, decisões erradas, descaminhos, né? Perda de tanto tempo, e deveríamos chorar, porque Deus está nos dando uma oportunidade. A questão é que, em meio ao povo de Deus, ali, em meio às nossas lágrimas, em meio aos nossos gritos de alegria, né? E aqueles homens de Deus lá, e os profetas que prometeram que o povo agora está construindo um novo templo, e eles estão, como disse, gritando de alegria, chorando, mas o que havia é que havia uma promessa que esse novo templo seria um local, né, da presença de Jesus. E esse templo então seria mais glorioso nesse sentido. O outro foi mais luxuoso, o outro foi maior, o outro teve mais, teve a Arca da Aliança, que se perdeu, agora eles não tinham mais, mas quando Jesus ia chegar nesse templo, aleluia. E assim você também, como templo de Deus, presença de Jesus que está sendo restaurado, renovado. Choramos por aqueles que perdemos, que não estão ao nosso lado mais. Choramos por coisas que perdemos, por oportunidades, por erros, por pecados, mas choramos também por pessoas que não estão mais ao nosso lado. Quantas vezes nós choramos isso? E não me refiro somente por aqueles que nós choramos, não somente por aqueles que partiram deste mundo, que nós já choramos. Eu já falei para vocês que de vez em quando ainda, quando eu lembro do meu pai e da minha mãe, eu tenho a tendência a querer chorar, né, que já são falecidos. É aquela saudade, né? Permanece para sempre aqui, né? Mas nós choramos por aqueles que não estão mais ao nosso lado. Aqueles por quem choramos, que são dois tipos de pessoas, né? Pensando nós como igreja, como pessoas que caminharam conosco. Aqueles que não estão conosco, que estão em outra igreja, então nós talvez não choramos por eles, porque eles estão no caminho do Senhor, lamentamos porque não estão mais conosco. Nós lamentamos sim, mas choramos por aqueles que se afastaram de Jesus. Por isso devemos chorar mesmo.
por aqueles que abandonaram o caminho da fé, né, desistiram, por aqueles que estavam no meio do povo de Deus, estavam na grande congregação, né, e em algum momento deixaram de crer, deixaram de querer esperar o que Deus ia fazer nas suas vidas, deixaram de crer que Deus tinha um futuro para eles, preferiram se afastar, seguir outro caminho. Devemos chorar por esses realmente. O que nos faz chorar? Devemos chorar por eles. Choramos por tantos outros motivos, alguns choram mais que outros, né? Mas choramos pelos, talvez, sonhos não alcançados, frustrações, e também por sofrimento na vida, que é comum a todos nós. Doenças nos levam a chorar, traições, decepções, nos levam às lágrimas. Vemos isso acontecendo na Bíblia muitas vezes. São problemas comuns a todos nós. Então choramos sim por pessoas que não estão mais ao nosso lado, não caminham conosco. Mas o texto vai mostrar que enquanto alguns choravam, outros se alegravam. Outros se alegravam. Havia um grupo que olhava para aqueles que estavam chorando e talvez não conseguiam conceber por que choram, se nós estamos diante de um começo, de um recomeço, de coisas novas. Por que choram? Vamos nos alegrar, né? E por que eles se alegravam? Por que eles se regozijavam? Porque o templo novo estava sendo construído, e para essas pessoas novas que não viveram no templo antigo, e para eles o templo novo era novo, e era melhor e maior do que do antes do cativeiro. Então eles tinham que se alegrar. Quando uma pessoa chega a nós e se converte, que não sabe todo o histórico das nossas vidas, ela se alegra, não sofre aquilo que outros sofreram no passado, de decepções, né? Então ela só está na novidade, eu começo, eu vou me alegrar. Vou me alegrar. Os mais jovens não choraram, porque eles não tinham as frustrações dos mais velhos. Porque, gente, a nossa história, a história de cada um de nós, ela não deve estar limitada aos erros dos nossos pais. Os nossos pais erraram, nós somos pais, erramos, e as nossas filhas, nossa oração, a nossa esperança é que a história delas não se limita às nossas histórias, aos nossos erros, mas que elas vivam o que Deus tem diante para elas, né? Pois aqueles jovens ali no texto, aquele dia, né, aquela nova geração, ela não estava limitada ao fracasso dos antepassados que foram para o cativeiro. Porque nenhum de nós precisa estar preso ao passado. Nenhum de nós. Se você um dia foi abandonado por alguém, que bom que você tem o acolhimento da igreja, o acolhimento de Deus, né? Se alguém um dia machucou a tua vida, te machucou, mas você pode contar com a cura do Espírito Santo. Glória a Deus, você não precisa ficar preso ao passado, sofrendo do passado, dos erros de Deus do passado, do erro de outras pessoas em relação a ti no passado, porque o Espírito Santo pode curar a tua vida, você não está mais abandonado, né? Você pode construir junto com Deus um novo futuro, e é isso que Deus tem para cada um de nós, um novo futuro, uma nova história. E quando eles estão colocando os alicerces do templo, é como se eles estivessem dizendo: aqui inicia um novo futuro. Eu estou começando uma nova história. E quando Deus vem habitar no nosso coração e Ele instaura em nós o alicerce da fé, o alicerce do amor, começa em nós, então esse novo futuro, aleluia, né? Que é a obra do Espírito Santo em nós. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Choramos por tantos motivos. Mas um motivo também que nos leva a chorar e rir é a presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus. Amém? Amém. Quando nós estamos na presença de Deus. Eu creio que quando eles estavam ali lançando os alicerces, estavam adorando ao Senhor, eles não estavam somente lançando pedras, eles estavam celebrando, eles estavam fazendo um culto ao Senhor ali. Então a presença de Deus era real, e eles sabiam disso, e eles adoravam a Deus, como eu falei no início, citei o texto: Senhor é bom, né? E seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Presença de Deus. Quantas vezes na história na história nossa como igreja, pessoas choraram no meio de nós, quebrantadas,
Quantas pessoas se alegraram pela salvação e pela bênção do Senhor, pelo louvor a Deus se alegraram. Por um lado, nós nos quebrantamos, choramos pelas nossas dores, mas por outro lado, nós gritamos de alegria porque Deus está nos curando. Amém? Porque Deus está nos socorrendo. Por um lado, nós choramos por causa do nosso pecado, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos pelo perdão. É um misto constante na presença de Deus, de choro e de alegria. Assim é estarmos na presença do Senhor, assim é a nossa oração, assim é nosso culto, é nosso encontro com Deus na nossa casa. Porque é isso que Deus faz, Ele se revela a nós, Ele nos trata conforme nós precisamos e podemos usufruir da presença gloriosa do Senhor. Enquanto alguns choravam bem alto e outros gritavam de alegria. Eclesiastes 3,4 diz: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. E isso pode acontecer no mesmo dia ou no mesmo ambiente, não é? Como vimos na experiência da Eveline, como vimos na experiência do texto, na experiência nossa e na tua, isso vai acontecer. Ambas as emoções podem acontecer conosco, podem acontecer na tua família, no mesmo dia, né? No mesmo dia. Às vezes, emoções diferentes podem acontecer contigo. E ao mesmo tempo que elas surgem, elas desaparecem. Já não existem mais aquelas emoções de choro, de tristeza, ou de alegria, de exultação. Você vai ver novas experiências. Salmo 35 diz: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Em qualquer dia, gente, você vai ter motivos e razões para se alegrar e para chorar. Agora, tudo vai depender muito de onde você fixa a tua mente. Se você vai fixar a tua mente se concentrando naquilo que aconteceu de diferente, né, que te trouxe tristeza, ou você vai se concentrar em Deus, nas coisas novas que Deus tem. É uma perspectiva de você viver todos os dias, porque você vai ter situações que possam te fazer chorar, e isso você pode ficar focado nisso, ou você pode olhar para Deus e pensar: Deus tem coisas novas para mim. Então você pode ficar mergulhado no choro, ou você pode se alegrar na perspectiva do futuro do que Deus tem. Isso serve para você, para a tua família, para nós como igreja. Podemos chorar pelas perdas que tivemos, pelas pessoas que não andam conosco, pelo tudo que vivenciamos, pelos nossos pecados, mas podemos nos alegrar que tem diante de nós. Eu não sei quando você veio aqui, se você veio para rir ou para chorar. Ou talvez as duas coisas podem acontecer contigo. Mas o fato é que o Deus que está aqui é o Deus que tem um encontro conosco, e Ele pode nos dar um futuro com muita esperança. Amém? Muita esperança. Os israelitas que foram do cativeiro, agora levados para Jerusalém, eles estavam tendo uma nova chance. Você tem uma nova chance. Aqueles anciãos talvez tenham pensado que nunca teriam uma nova chance de voltar a Jerusalém. E eles voltaram. E aí há esse misto neles também, agora de ter voltado, de encontrar aquela situação, mas um misto de muitas emoções. O que aconteceu no passado? Perdemos, mas agora a gente tem oportunidade, uma nova chance, e eles estavam tendo. Eu acredito que todo domingo nós também temos, ou deveríamos talvez ter vontade de chorar pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos, e talvez nos alegrar pela oportunidade que Deus nos dá de servir a Ele aqui e diante da semana que se apresenta para nós. Um novo dia, uma nova oportunidade deve superar o choro daquilo que perdemos, daquilo que negligenciamos. Então, queridos, aproveite o máximo que você tem de vida que Deus te deu. Aproveite o máximo. Você já deve ter chorado muitas vezes e se alegrado muitas vezes. Mas agora, se você cometeu muitos erros e Deus está te dando uma nova chance, procure acertar dessa vez, amém? Procure agir certo dessa vez, para não ter que chorar por erros que você cometeu. Gostei do que alguém disse, que o nosso choro ele seja profundo, mas que não seja demorado.
não pode ser demorado. E enquanto esse choro durar, talvez nós vamos ter que chorar com os que choram. Mas lembre que a alegria vai vir, amém? A alegria vem pela manhã, pela presença do Senhor. Então também vamos nos alegrar com os que se alegram. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quebra. Bondoso Pai, nós nos quebrantamos diante do Senhor agora, Pai, com o coração contrito. E nossa história é composta de muitas lágrimas, mas também de muitos risos. E eu olho para a história da minha vida e vejo que a minha história é mais risos do que choro. Isso é graça do Senhor, é bondade do Senhor, foi benefício do Senhor, foi ajuda do Senhor que me deu mais motivos para sorrir do que para chorar. Mas eu te dou graças pelos dias de choro, de quebrantamento, de arrependimento. Não somente o choro dos meus erros, de arrependimento de erros cometidos, mas de quebrantamento pelo Teu Espírito Santo, na Tua presença, pelo momento, ó Deus, que eu usufruí da Tua presença e fui quebrantado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor me mudou a minha história, mudou muitas situações da minha vida de choro e alegria, glória ao Senhor. Momentos que talvez eu vivi de quase desespero, de não ter esperança em algumas situações, de quebrantado no chão, chorando, em soluços. Quantas vezes eu vivenciei isso? Mas o Senhor me levantou todas as vezes, e eu posso estar aqui para bem dizer o Teu nome, glorificar o Senhor, que é o Deus que não nos deixa caídos, o Senhor que nos levanta, o Senhor que nos restaura, o Senhor que nos dá uma nova chance, o Senhor que nos ajuda no recomeço. E eu oro por mim, pela minha família, pelas famílias aqui, pela nossa igreja, Senhor, que está diante do Senhor, é a nossa igreja. Nós te bendizemos por ser da nossa igreja, Pai, porque Tu és um Deus presente no meio de nós. Eu te adoro e te glorifico, Pai, porque o Senhor está junto conosco. E receba a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai. Louvado seja o Teu nome. Continua, Senhor, nos quebrantando, nos fazendo chorar por motivos que nos aproximam de Ti, Pai. E nos leva, Senhor, a nos alegrar por tudo que o Senhor já tem feito. E nos dá alegria de ver muita salvação de pessoas neste ano, Pai. Salvação de familiares, salvação de amigos. Nos dá a alegria da salvação e outras pessoas de sermos testemunhas, instrumentos nas Tuas mãos. E Jesus seja glorificado. Amém. 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 Daquele que nunca me deixou, Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
versos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Mas depois a antiga ordem já passou. Aleluia. Chegará um dia que ainda, o que vê no texto, chegaremos ao Deus de Deus chorando por algumas coisas. E lá Deus vai nos enxugar as lágrimas. E vai dizer: chega, não precisa mais chorar. Você chegou à tua casa. Você agora está totalmente envolvido pela presença de Deus. Tabernáculo do Senhor eterno. Promessa maravilhosa do Senhor. Bendito seja Deus. Senhor, nós damos graças porque Jesus nos amou e veio a este mundo para morrer por nós. Damos graças porque Jesus não fugiu do sofrimento. Jesus não fugiu da cruz. E Ele escolheu nos amar, nos amou primeiro. E Ele escolheu morrer por nós, por amor. E Senhor, nós damos graças pelo pão, e damos graças, Senhor, pelo cálice que nos traz à memória tanto amor por nós. E que o Senhor está conosco nos nossos momentos de choro, nos fortalecendo, nos erguendo. E o Senhor está conosco, se alegrando conosco, sorrindo conosco, como um pai que se alegra com o seu filho. Assim é o Senhor conosco. Bendito seja tu, Senhor. Obrigado, abençoa esse momento de ceia, Pai. E obrigado por essa promessa maravilhosa. Que toda lágrima nossa será enxugada. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro da tua santa presença. E nós já estamos experimentando isso aqui. Quantas vezes somos consolados pelo teu Espírito? Somos curados pelo Senhor. E talvez choramos várias horas, mas o Senhor nos dá alegria no outro dia, ou logo depois. Ficamos angustiados com sofrimentos, com doenças, com lutas, mas o Senhor vem ao nosso encontro, nos restaura, e aquele choro, aquele sofrimento já passa a ser passado, já nos alegramos em Ti. Obrigado porque o Senhor faz isso por amor a nós. Louvado seja o Senhor.